Elos, e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora. Oi, Ana, e um olá para os nossos ouvintes em mais um Enfim Sexta. Hoje a gente trata por aqui de uma importante iniciativa do governo federal lançada nessa quarta-feira, o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa é conjunta entre os três poderes da República e tem como objetivo prevenir a morte de mulheres e meninas no nosso país, a partir de ações coordenadas e permanentes. Para isso, o governo criou um comitê interinstitucional de gestão sob coordenação da Presidência da República. Esse grupo vai reunir representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e deve garantir a transparência das políticas públicas e o acompanhamento contínuo de resultados. Muito importante, Flora. E é válido ressaltar que, atualmente, 4 mulheres morrem vítimas de feminicídio a cada 24 horas no Brasil. Em 2025, para você ter uma ideia, a Justiça brasileira julgou mais de 15 mil casos dessa natureza e, no mesmo período, o sistema judiciário concedeu mais de 600 mil medidas protetivas. Esse evento de lançamento do pacto também iniciou a campanha Todos por Todas. E, ao fazer a fala de abertura, Janja, a primeira-dama, reforçou a importância desse passo e agradeceu ao presidente Lula por perceber sua angústia, que é também a angústia de milhões de brasileiras. Por sua vez, o presidente da República apontou que, abre aspas, é inaceitável que mulheres e meninas continuem sendo espancadas e assassinadas todos os dias sob o olhar de uma sociedade que peca por omissão, que se cala diante de cenas cotidianas de abuso e violência. Fecha aspas. Ele também criticou o uso de plataformas digitais para a propagação dos discursos de ódio contra as mulheres que atingem principalmente meninos jovens. E além disso, a gente fala hoje também sobre o risco de privatização das estatais em Minas Gerais e sobre o papel da comunicação na disputa das eleições deste ano. E é para tratar sobre todos esses assuntos que quem está aqui com a gente é a Adriana Souza, professora e vereadora de Contagem pelo PT. Oi, Adriana. Bom dia, oi Aninha, oi Flora, dá um oi aí também para os ouvintes da Rádio Favela, do Brasil de Fato, aos companheiros que me acompanham aqui, Jefinho, Ângela, bora fazer um bom debate aí para a gente poder fechar bem a semana e iniciar o final de semana aí com muita força. Quem também está presente nesse Enfim Sexta é o Jefferson Leandro, secretário-geral do Sindiletro MG. Tudo bem, Jefinho? Tudo bem, Flora, bom dia Ana, bom dia Adriana, Ângela, um prazer estar aqui com vocês e agradecer o convite aí pela oportunidade de fazer esses importantes debates. E como a Adriana e Jefinho já anunciaram, para fechar com muita alegria nossa bancada de hoje, estreando no Enfim Sexta, nós temos a professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, a Ângela Carrato. Oi, Ângela. Ei, tudo bem? Bom dia, Ana, bom dia, Flora, bom dia, Adriana, bom dia, Jefferson, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam, seja nesse podcast, seja na Rádio Favela, enfim, em todos os espaços possíveis. É um prazer e uma honra estar aqui. Então espera um momentinho que a gente começa essa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai comentando por aqui o que você tem achado desses temas, compartilhando o episódio com os amigos e curtindo o podcast. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, bora começar nosso papo. Nessa semana, como a gente já anunciou, o governo Lula lançou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, estabelecendo uma cooperação inédita entre os três poderes para prevenir mortes de mulheres e meninas no país. Segundo o governo, atualmente, 4 mulheres morrem vítimas de feminicídio a cada 24 horas no Brasil. Em 2025, a Justiça julgou 15.453 casos dessa natureza, o que representa uma média de 42 julgamentos por dia. Uma das principais novidades desse pacto é o esforço para que as medidas protetivas sejam aplicadas com mais agilidade. O objetivo é diminuir o intervalo entre a denúncia e a proteção real, garantindo que a polícia, a justiça e a assistência social trabalhem de forma coordenada, o que é muito importante no contexto em que poucas mulheres ainda buscam a justiça, ainda têm condições de denunciar, mas muitas vezes, mesmo tendo a medida protetiva, não consegue ter assegurado que o seu agressor vai ficar distante delas, né? É isso. E aí, nesse sentido,
sentido, Adriana, Minas Gerais encerrou 2025 com um número muito infeliz de 139 feminicídios registrados, ocupando o segundo lugar no ranking nacional. Queria entender de você qual que é a importância desse pacto para o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos lá, né, gente? Primeiro, assim, eu acho que, enquanto iniciativa do governo federal, a gente precisa destacar a importância de você, primeiro, colocar na agenda prioritária do governo central, federal, né, do Brasil, a questão do feminicídio. Então, a gente fala muitas vezes do problema da segurança pública, da violência, é como se a violência contra as mulheres ela tivesse apartada da questão da segurança, e o feminicídio ele tem tido, né, uma característica quase de epidemia. E eu acho que a gente tem um governo que coloca isso na sua centralidade, como um pacto articulando os três poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, e articulando os três entes federativos, municípios, estado e nação, para poder combater o feminicídio como um todo, mas a violência contra as mulheres é fundamental. Mas a gente precisa também entender, pensando a perspectiva de Minas Gerais, que a gente tem um governo que se vende como eficiente, um governo transparente, e que a gente que está aqui em Minas Gerais sabe que é apenas um discurso. Então a gente precisa separar o que é discurso do que é ação do Estado. E quando a gente, por exemplo, defende um Estado mínimo, quando a gente retira dinheiro de, por exemplo, estruturas que garantem que as pessoas, e as mulheres especialmente, tenham uma vida digna, tenham acesso à renda, tenham acesso a políticas públicas que possam proteger ela e a sua família, a gente está colocando essas mulheres no ciclo da violência, porque muitas delas elas se mantêm em relacionamentos abusivos e violentos porque elas não têm autonomia financeira e elas também não têm amparo de políticas públicas do Estado. Então, em Minas Gerais, hoje, que a gente está em segundo lugar no ranking do feminicídio, escancara também que a gente tem um governo estadual que faz discurso, mas que não tem política pública para poder combater o feminicídio, combater a violência contra as mulheres e garantir que as mulheres elas possam ser amparadas por um Estado social onde elas possam criar os seus filhos, as suas famílias, onde elas possam viver independente do que elas escolham, para elas poderem ter vida e dignidade. Enquanto região metropolitana, eu acho que é importante a gente destacar, e eu falo disso com muita tristeza, a gente teve nessa última quarta-feira em Ribeirão das Neves um crime que chocou todas nós, mulheres, e isso acontece todos os dias, é um absurdo todos os dias a gente pegar o telefone para ver notícia e a gente vê todos os dias uma nova mulher morta. Em Minas Gerais isso é alarmante. E agora em Ribeirão das Neves a gente teve uma adolescente de 16 anos que foi assassinada no seu ambiente de trabalho, em caixa de uma padaria, porque o namorado não aceitou o término da relação e ele ainda atingiu uma menina de 14 anos que está gravemente ferida e assassinou uma outra mulher trabalhadora também do Sacolão de 56 anos de idade. Então, minha solidariedade a todas as famílias que foram vitimadas por esse crime bárbaro, mas a gente precisa entender que o feminicídio, ele não é uma tragédia individual, ele é uma falha estrutural do Estado, dos municípios, do Estado, do governo brasileiro, e que agora decide enfrentar, de fato, um problema que está enraizado por toda a sociedade brasileira, porque as pessoas costumam acusar o feminicida como alguém doente, como alguém fora da curva, e infelizmente isso não é verdade. Em 2025, a gente teve 3,7 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência, e geralmente violência doméstica. Então, essas mulheres, elas sofrem violência dos seus companheiros, de entes próximos, de familiares. No caso do estupro, também esse dado alarmante. Então, não são homens que são doentes. É, infelizmente, um comportamento que é corriqueiro, cotidiano, que começa na desigualdade de gênero, né? Quando a gente entende que homens são melhores ou superiores que mulheres, mas então esse é um problema que a gente precisa enfrentar com centralidade e com essa articulação que o governo Lula agora coloca junto desse pacto, que eu acredito que é o início para a gente poder virar esse jogo, mudar essa realidade e garantir que as mulheres tenham vida plena, feliz e que possam fazer as suas escolhas sem serem ameaçadas de nenhum tipo de violência. Verdade, Adriana. E infelizmente, né, a gente comunica também para o nosso ouvinte que a terceira vítima desse caso aí de Ribeirão das Neves que você mencionou acabou também
não resistindo e faleceu ontem, né? Também uma jovem de 14 anos, algo muito triste. E como você bem colocou, né? Evidenciando que, enfim, a violência contra as mulheres, o machismo é estrutural na nossa sociedade. Você mencionou também, né, o quanto que esse contexto de um governo estadual de extrema direita contribui para esse cenário de violência, né? No ano passado, inclusive, Romeu Zema chegou a vetar um projeto de lei que tinha o objetivo de proteger as mulheres servidoras públicas vítimas de violência doméstica. Depois esse veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, mas eu queria aproveitar esse gancho para também te provocar, Ângela, para fazer um comentário para nós sobre isso, assim, né? Vários especialistas têm apontado que, ainda que a violência e o machismo sejam estrutural, esse contexto que a gente vive de ascensão do conservadorismo e também da extrema-direita tem servido para intensificar esse processo, né? E aí eu queria que você comentasse, Ângela, qual que é a relação, na sua avaliação, entre os altos índices de feminicídio em Minas e as políticas do governo Zema? Olha, a relação é total, porque o governo Zema, ele tem muito discurso, fala, mas no que diz respeito ao interesse da maioria da população, das mulheres, ele não faz absolutamente nada. Aliás, ele joga contra o tempo todo, né? Ok, que Minas é um estado historicamente conservador, com poucos momentos progressistas, né? Mas o atual governo, e já são praticamente 2 administrações, radicalizou esse conservadorismo e essa postura de extrema-direita. Então, tudo que diz respeito ao interesse popular, tudo que diz respeito à defesa da vida, da saúde, da integridade das pessoas, esse governo Zema não faz, ele é contra. Aliás, não é por acaso que aqui em Minas a gente tem figuras tão absurdas, mas que infelizmente têm tido um destaque e uma votação importante aqui no estado. E são figuras absolutamente repulsivas, machistas, ligadas a grupos machistas, fazem questão de ostentar esse tipo de postura. E o governo Zema, quando ele fala, porque aqui em Minas o trem prospera, a única coisa que tem prosperado aqui, ao contrário de toda a campanha de divulgação que ele faz, né, que é um dos estados com menos violência, mais tranquilos do Brasil, mais seguros, mentira. Por exemplo, nós mulheres não estamos seguras em Minas Gerais. É o segundo estado mais violento no que diz respeito para nós mulheres, praticamente aí igualado com São Paulo, também administrado por outro extremista de direita, Tarcísio de Freitas. E aqui em Minas, o Zema, além de só falar, ele ainda joga contra o interesse das mulheres, né? E contra uma proposta de combate ao feminicídio, que é o que o governo federal propôs e está fazendo, né? Inclusive propondo esse pacto aí envolvendo os 3 poderes, que deveriam envolver também todos os governadores, todos os estados, para ser efetivamente eficiente. Mas o que o Zema faz? Eu vou dar 2 exemplos, né? Aliás, 3. Ele não tem nenhuma política efetivamente focada no combate ao feminicismo, não tem. E pior ainda, além de não ter, ele faz por onde atrapalhar. E o que ele fez, por exemplo? Ele vetou um projeto de lei que possibilitava que mulheres vítimas de violência, mulheres servidoras públicas aqui em Minas Gerais, pudessem ser transferidas para outra cidade, para outra região, no próprio serviço público, para tirar essas pessoas, essas vítimas, das garras dos seus agressores. Gente, o Zema vetou isso. Absurdo, né? Isso teria custo 0 para a administração estadual. É só uma mudança burocrática, mas que pode salvar a vida de muitas mulheres. Pois é, ele vetou. Além disso, olha como que o Zema trata uma categoria que é majoritariamente composta por mulheres, são os professores, né? Da rede pública. Ele simplesmente não está nem aí. Olha os reajustes, olha as pressões, né? Pressões psicológicas e pressões no dia a dia do trabalho. As professoras da rede pública estadual estão hoje absolutamente pressionadas, vigiadas, cerceadas por uma política que está destruindo a educação pública em Minas Gerais, como está destruindo a própria saúde pública. A gente viu, né, aquelas quase passando de centenas, né, 136, se não me engano, entre imóveis envolvendo escolas, hospitais,
empresa, etc., que o Zema resolveu privatizar. E quando a gente fala em privatização, nós não eles, né? Na verdade, é desnacionalizar, é entregar para a mão do empresário, em geral, multinacional, em geral de outro país, que vem trazendo uma cultura, uma visão de mundo que não tem absolutamente nada a ver. Então, o Zema é contra a vida das mulheres, é contra a saúde da maioria da população. Ele está fechado, vocês sabem muito bem com quem? Com as mineradoras, com o agro, com os especuladores, né? Essa turma que é a turma que ele gosta e que ele acha que vale a pena apoiar e defender. Quanto à vida das mulheres, ele não está nem aí. É um machista e eu não sei até que ponto não é também um misógino, né? Porque eu nunca vi o Zema fazendo uma ação bacana, sabe? Sobre as mulheres, não é? O mesmo contexto de amizades dele. É um grupo muito machista. Aliás, não é? Isso é muito comum na extrema-direita. Quem que é uma das referências para o Zema? É o Jair Bolsonaro. Olha a visão que o Jair Bolsonaro tem das mulheres. Aquela história, diga com quem andas e eu direi quem tu és. Então, olha os amigos, né, na política, as referências, os parceiros que o Zema tem. Ele é uma figura tão absurda e tão anti as mulheres e tão anti o feminino quanto um Bolsonaro, né? E nesse sentido, Minas Gerais está dando muitos passos para trás. A gente vai ter que ter um trabalho muito grande a partir da próxima administração, que eu espero que seja uma administração progressista, e todos nós temos obrigação de trabalhar para isso, né? Mas vai dar trabalho recolocar Minas Gerais em pé, porque Zema está conseguindo destruir esse estado tão bonito, tão bacana e que a gente ama tanto. Eu gostaria de fazer uma consideração sobre esse ponto, que afinal de contas, nós homens precisamos assumir, né, esse compromisso com a luta para combater o feminicídio no Brasil. Está rodando nas redes sociais que a pergunta, como matar uma mulher sem deixar vestígios, foram perguntadas 163 milhões de vezes. E há questões sobre esses números, perguntando sobre os números, mas não é o número que interessa. O que interessa é a pergunta, né, a busca, a pesquisa de como matar uma mulher sem deixar vestígios. E isso está relacionado com o que nós estamos vivendo na atual conjuntura, que faz parte de um programa da burguesia, e o caso Epstein, ele revela o projeto misógino da burguesia mundial, onde milionários e bilionários objetificam as mulheres, matam, estrupam e querem construir uma nova sociedade a partir desses princípios que estão sendo aí operados a todo momento pela extrema-direita. Em 2024, uma pesquisa identificou 137 canais no YouTube que propagam conteúdos misóginos, né? Então, o pacto pelo combate ao feminicídio é fundamental. Tem outras medidas, igual da Erika Hilton, que propõe a proibição de monetização, né, das páginas que produzem conteúdos misóginos. E isso precisa ser tratado com muito rigor, porque antes dessa pergunta, nas páginas do YouTube estão os influenciadores que vão discursar, né, a violência contra as mulheres. Então, uma política rigorosa para penalizar, criminalizar quem produz esse tipo de conteúdo é fundamental, né? E para nós homens é apoiar essas políticas, mas também no cotidiano. A gente precisa, é óbvio que a nossa educação, a forma como os homens e as mulheres também foram construídos, é a partir de uma sociedade machista. E o que nos cabe é compreender o que as mulheres estão falando, sobretudo as que estudam feminismo, as que estudam as pautas das mulheres, e trazer para o cotidiano, respeitando, né, as mulheres da forma como são, combatendo as piadas que elas apontam misoginia, combatendo toda forma, né, de violência contra as mulheres no nosso ambiente social. É isso, então espera um momentinho que a gente já volta para continuar essa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, por falar em governo Zema, 2026 já se iniciou com uma promessa de ser um ano decisivo para a defesa das empresas públicas mineiras, após, no final do ano passado, a autorização da privatização da Copasa ter sido aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além disso, o governo Zema também segue dando sinalizações de que tem interesse em vender a CEMIG. Diante disso, Jefferson, quais que devem ser as próximas movimentações do Executivo e como a população mineira deve se preparar para defender as nossas empresas?
Então, Flora, eu acho que primeiro é bom a gente trazer o contexto, né, do governo Zema, do programa desse governo, está relacionado também com as entregas das estatais. Os sindicatos, movimentos populares e sociais, ao longo dos 7 anos do governo Zema, a gente anunciava que o governo Zema estava sendo derrotado com o projeto de privatização das nossas empresas estatais. Durante esses 7 anos, Zema tentou por diversas vezes, discursou que iria entrar com um projeto de privatização na Assembleia Legislativa para privatizar CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig. Até esse momento ele não tinha conseguido, porque o governo enfrentava 3 grandes desafios: a luta popular e sindical, a dificuldade do estabelecimento de uma política entre o legislativo e o executivo, e a opinião pública, onde as pesquisas apontavam que ainda 60% da população é contra as privatizações. Entretanto, no segundo semestre de 2025, com a aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que retirou o referendo popular da Constituição Mineira e a autorização da Assembleia Legislativa para privatização, para a venda da Copasa, nos traz um grande alerta e uma reflexão. O governo Zema sozinho, ele é incapaz, não tem condições de privatizar as empresas estatais. Porque o que se revelou nos debates ocorridos, a cada plenária, cada sessão na Assembleia Legislativa, das denúncias dos parlamentares do Bloco Democracia e Luta, é da relação que o Banco BTG Pactual, que tem como a Perfin, né, um dos grupos associados do banco, e é um banco que está citado nessa investigação que relaciona a Faria Lima com o PCC e os processos de corrupção. O BTG Pactual está nesse contexto. As denúncias que vêm sobre a operação que o BTG Pactual fez na Assembleia Legislativa com as visitas constantes, né, aos parlamentares. Então não sabemos, mas imaginamos qual o volume de dinheiro envolvido nesse processo, qual o volume de pressão nos parlamentares, o volume de chantagens que ocorreram nesse período para que eles conseguissem a aprovação, tanto da retirada do referendo quanto da autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então teve uma combinação de forças do Executivo em Minas Gerais com o sistema financeiro representado pelo BTG Pactual para forçar agora, neste final de mandato do governo Zema, iniciar esse processo de privatizações. E eu digo iniciar porque a todo momento tentava se privatizar todas as empresas estatais. Então o governo muda a estratégia e vai, então, atacar primeiro a Copasa e, obviamente, posteriormente a CEMIG e Codemig, com certeza também, se não fechar o acordo sobre a proposta do governo federal, né, para pagamento da dívida dos estados através do Propag, também estará na lista de privatização, porque o governo Zema, ele é entreguista, ele não quer manter essas empresas estatais sob o controle, né, do governo do estado. Mas é importante dialogar também, porque para nós que estamos dentro da CEMIG, para os trabalhadores da Copasa que estão dentro da empresa, o que a gente vê, para além dessa tentativa de privatização, entregando o controle para o privado, o que a gente vê é que essas empresas, juridicamente, são empresas estatais, mas administrativamente tem um empenho do governo através das administrações dessas empresas em já ter uma atuação privada, uma administração privada. Isso está muito caracterizado. Muito bem colocado, Jefinho. Ajuda bem a identificar quais são os desafios, as tarefas, né, para esse ano na defesa das nossas estatais. A gente aqui no Enfim Sexta já vem pautando esse tema desde o ano passado e com certeza vamos seguir conversando sobre isso nas próximas edições. Nosso tempo já está quase acabando, por isso a gente queria avançar um pouco aqui no nosso diálogo, né? Como o Jefinho colocou, toda essa disputa acontece em meio a um ano eleitoral que, mais uma vez, já está disputado, né? Mesmo sem emplacar nas pesquisas de intenção de voto, o Zema continua se apresentando como pré-candidato, enquanto Flávio Bolsonaro, né, tem também demonstrado apoio de parcelas da população e Lula aparece como favorito em todos os cenários, né, da disputa para a presidência da República. Especialistas estão avaliando que, diante do acerramento da disputa entre o campo progressista e a extrema-direita, mais uma vez, a comunicação, né, e a batalha ideológica terão um papel determinante nas eleições de 2026. A gente queria aproveitar a presença da Ângela, que tem
se dedicado a estudar esse tema, para poder falar para a gente um pouco de qual que deve ser a estratégia da extrema-direita nesse campo e também como que as forças progressistas devem se organizar para a disputa de ideias nesse ano eleitoral. Bom, olha, a extrema-direita já está em campo, aliás, ela nunca saiu de campo, não é? Desde o primeiro momento do terceiro governo Lula. A tentativa de golpe, né, em 8 de janeiro de 2023 é a prova disso. E eles mesmo, né, essa turma estando na cadeia, né, já estando criminalizada, né, essa turma não desiste, eles continuam. Então, uma das estratégias é sabotar o governo federal de tudo quanto é forma. E nessa estratégia, a mídia corporativa, a auto-intitulada grande mídia, tem um papel muito grande, porque ela acaba dando a munição para que esses setores tenham, digamos, um discurso, né? Uma narrativa, e essa narrativa acaba contaminando as redes sociais também. Então é engano quem acha que, não, fake news tem só nas redes sociais. O que eu tenho pesquisado muito isso, no que diz respeito às grandes questões que interessam a população brasileira, digamos assim, a manipulação, a distorção e as próprias fake news começam na mídia corporativa, e a partir daí elas disseminam para as demais, né, para as redes, etc. Eu vou dar um exemplo, né? O governo Lula está indo super bem na economia, apesar de todas as amarras, né? Apesar do arcabouço fiscal que impede o governo de poder investir, apesar do pagamento dos juros da dívida pública, que drenam do governo mais de 1 bilhão, né? Grande parte do orçamento brasileiro, orçamento público, vai para o pagamento de juros, ou seja, vai para banqueiros, vai para Faria Lima, não é? Então, apesar disso tudo, o governo conseguiu a menor taxa de desemprego, né? Conseguiu um PIB o crescimento do PIB acima da média mundial, conseguiu colocar dinheiro no bolso da classe média, média baixa, esse projeto incrível, né, de quem recebe até R$5.000 por mês não pagar imposto de renda. Isso é incrível, porque é um 14º salário para as pessoas, é colocar dinheiro, injetar dinheiro no mercado. Mas o que faz a extrema-direita? Qual que é o discurso dela para tentar desconstruir isso tudo, se valendo aí da mídia, né? E quando eu falo mídia, eu estou falando das TVs corporativas, estou falando da rádio, né? Enfim, desses meios que estão aí da imprensa escrita, mesmo de portais tradicionais, etc. Então, qual é o discurso? O discurso esse governo é um governo gastador, é um governo do rombo. Aliás, o termo rombo tem aparecido quase que 4, 5 vezes por edição do Jornal Nacional. E aí, inventam maneiras de tentar queimar o governo. Entre a semana passada e essa semana que está terminando, o Jornal Nacional fez 3 matérias tentando criminalizar, digamos assim, o INSS por um processo de ajuste, né, nas suas plataformas e tal, em que ele suspendeu o atendimento por uma semana, reagendou tudo, avisou devidamente com antecedência todo mundo. Então a gente vai ver essa disputa de narrativas o tempo todo. De um lado, o governo Lula mostrando o excelente resultado que ele está conseguindo, inclusive na área econômica, com todas essas amarras, né? Um banco central independente, né? Juros altíssimos e tal, mas o governo está conseguindo ir. E o que a extrema-direita vai fazer? Vai dizer o contrário, não pode continuar esse tipo de governo porque tem um rombo, esse rombo, aí vem a forma de atemorizar. Grande parte das pessoas ficaram quietas quando da aprovação da reforma da Previdência, que eu digo que é uma reforma contra a Previdência, em 2020, porque a mídia corporativa fez um verdadeiro terrorismo. Se não tiver essa reforma, a Previdência vai quebrar, não vai ter mais aposentadoria, ninguém vai receber mais nada. Mentira! Muita atenção para isso, porque esse discurso vai voltar esse ano. Aliás, já está em cena. Por quê? Porque a extrema-direita viu que aquela pauta moralista, que de moralista não tem nada, mas aquela pauta, né, baseada na crítica dos costumes, né? Somos contra gays, né? Somos contra o feminismo, e por aí vai. Isso não cola mais, não cola, né? Então, eles vão para a pauta econômica. E como eles não têm nada o que mostrar, eu desafio as pessoas para me mostrar uma obra que Bolsonaro tenha feito.
uma obra efetiva que Zema tenha feito, uma obra efetiva que um Tarcísio de Freitas tenha feito. O que eles fizeram foi destruir, e continuam, né? A privatização, como disse muito bem o Jefferson há pouco, o que ela é? Destruir o patrimônio público. Né? Então, esse é o discurso que vai voltar com força. Agora, o que o campo progressista precisa fazer? Primeiro, ter munição, no sentido de conhecimento, conteúdo, para desarmar, né, enfrentar esse discurso. E quando eu digo enfrentar, é nas ruas e nas redes. Né? Nas ruas, sim, a gente vai precisar ir para as ruas, né, para mostrar que a gente está aí, estamos aqui, estamos defendendo esse projeto de desenvolvimento, que é um projeto popular, é um projeto soberano. E nas redes também. Claro que nas redes a gente tem uma desvantagem muito grande, porque as big techs são controladas por grandes bilionários estadunidenses, não é? De extrema direita, machistas, figuras que sabotam o tempo todo. Ninguém me convence, eu acho que não convence ninguém minimamente informado, que uma dessas figurinhas de extrema-direita aqui em Minas Gerais tem o tanto de visualizações nas redes que eles têm. Claro que não tem. Isso é impulsionado. Então, enquanto as postagens progressistas de esquerda elas são jogadas aí numa zona de sombra, com pouca visibilidade, as postagens da extrema-direita são potencializadas. Nós vamos enfrentar isso demais nessas eleições, e numa conjuntura que eu diria diversa, porque a gente vai ter no Tribunal Superior Eleitoral uma figura muito fraca e indicada por Bolsonaro, né? E um Supremo que teve um papel tão importante na vez passada, né? Dessa vez, eu não sei, o atual presidente do Supremo é um lavajatista, né? Digamos assim. Então, são dificuldades que a gente vai enfrentar, mas como disse o presidente Lula, não ganhamos ainda, mas vamos ganhar, né? Mas é claro que vai exigir muito trabalho. E a comunicação, enfatizo, nas ruas e nas redes, vai ser decisiva, vai ser fundamental. Então, cada um de nós tem a obrigação de conversar com os familiares, com os vizinhos, com os colegas, com os amigos, com os alunos, enfim, com qualquer pessoa no supermercado, na padaria, né? Qualquer oportunidade que a gente tiver, ou a gente cria essa oportunidade, e desmontando esse discurso. Porque, como ele vem, né, das mídias hegemônicas, ele tende a ter um espaço grande na sociedade. Eu acho que a Ângela falou muito bem, mas a gente precisa entender uma coisa, né? A extrema-direita, ela aprendeu a disputar o voto, a disputar a cultura e a disputar até mesmo o sentido da realidade. E eles fazem da comunicação o seu eixo central para poder fazer essa disputa. E ancorados, obviamente, nas plataformas, nas big techs, que estão nas mãos de empresários, milionários, bilionários, que hoje se articulam no campo da extrema-direita, e a gente precisa ter clareza disso. Então, a gente precisa disputar as redes, mas as ruas é o ambiente do campo democrático, popular, de esquerda, que deve ser o nosso centro. Então, a gente não pode perder de vista a disputa das redes, mas entendendo que nessa disputa a gente já entra num campo minado, né? E como a própria Angela colocou, eles contam com o dinheiro, com os algoritmos, com tudo em favor deles. A gente precisa entender que hoje o nível de imperialismo, né, dos ataques imperialistas dos Estados Unidos na América Latina pode também interferir na nossa eleição, inclusive pelas redes sociais, com o apagamento das nossas redes, como aconteceu no dia da PEC da blindagem e da bandidagem, em que vários perfis de esquerda sumiram por um período. O meu foi um deles, recebi várias mensagens de pessoas que tentavam me achar e não encontravam. Então a gente tem que entender que esse território das redes é um território dominado pela extrema-direita, não apenas por capacidade comunicacional, mas também por uma questão de estrutura, que estruturalmente as plataformas estão ligadas a eles. Agora, no nosso campo, a gente precisa entender que esse debate ele é central, que a gente precisa aliar redes e ruas e que a nossa comunicação ela precisa fazer com que as pessoas elas liguem aquilo que a gente defende. Esse debate que nós fizemos aqui hoje, defesa das estatais, defesa da vida das mulheres, da democracia, eles estão interligados por um tipo de política e de projeto que nós defendemos, que é um Estado estruturado, forte, para garantir políticas
públicas, políticas sociais que mudam a vida das pessoas concretamente. Então, a gente precisa cada vez mais mostrar que a democracia, a gente não defende instituição por instituição, muito pelo contrário, nós queremos um outro tipo de institucionalidade que não seja a burguesa e que garanta vida para o povo pobre trabalhador, que garanta acesso à dignidade, mas é dentro da democracia que a gente ainda encontra condições de garantir políticas públicas para melhorar a vida do povo, para incluir pessoas como eu, pobres, nas universidades, para garantir que as pessoas tenham acesso a uma renda melhor, que elas possam ter acesso ao consumo, à cultura, à vida digna, à liberdade, que as mulheres podem ter acesso à vida, mas tudo isso depende de orçamento, de política pública, de Estado, e a gente não faz isso com discurso vazio de eficiência estatal, que a gente sabe que, na verdade, quando o governo Zema quer privatizar a Copasa, a CEMIG, é uma forma de transferir dinheiro público para o privado. E a gente precisa fazer essa disputa nas redes, mas nas ruas, conversando com as pessoas como? Vai aumentar a sua tarifa, você não vai ter acesso à água. Do ponto de vista da vida das mulheres, defender a vida das mulheres é colocar orçamento público em políticas sociais, em políticas que vão garantir a segurança das mulheres, e não em discurso vazio de que mulher tem que voltar para a cozinha, de que o Estado não tem que assumir a questão do combate à miséria. Então, tudo isso está interligado e a gente precisa garantir que a gente consiga fazer esse debate eleitoral nas redes e nas ruas, dando significado àquilo que a gente chama de democracia, dando significado às políticas públicas, mostrando o quanto isso faz diferença na vida de quem vive do suor do seu próprio trabalho e não quem fica aí, infelizmente, lucrando e ganhando likes com a pobreza, com a morte das mulheres, com o medo, porque, no final das contas, a maior estrutura que eles mobilizam, o maior sentimento que eles mobilizam na população é o medo, né? O medo e inclusive, a falta de confiança nas próprias instituições, na democracia. Então, a nossa tarefa, ela é grande, ela é árdua, mas a gente precisa estar preparado para fazer esse embate e esse debate nas eleições para poder reeleger o presidente Lula e poder também aumentar a nossa bancada de deputados estaduais, federais, que sejam democráticos e que, de fato, defendam um Estado que tenha na sua centralidade a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. É isso, gente. Essa conversa dá muito pano para manga. A gente ainda vai conversar muito sobre isso ao longo desse ano. Mas por hoje o nosso tempo acabou e o Enfim Sexta vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês em mais um episódio. Não, eu só quero agradecer, né? Eu acho que o espaço é muito importante e é fundamental, especialmente num ano feito esse, um ano eleitoral, que a gente vai estar escolhendo presidente da República, mas também senadores, deputados federais, governador, deputados estaduais. Então, a gente tem que debater muito, porque tem muita mentira, né, sendo divulgada por aí. Muita gente cai, né, nessa mentirada por falta de informação. Então, a gente tem esse papel que eu diria que é um papel pedagógico, todos nós temos, né? Então é isso, vamos aí com muita garra, com muita força, muita convicção para uma campanha eleitoral que eu diria que é fundamental para a história de cada um de nós e também para o futuro do Brasil. Deixar aí também nosso abraço, obrigado mais uma vez por participar desse importante programa. Deixar um abraço aí também para as convidadas Ângela e Adriana, para quem está nos acompanhando, né, e muita fé e coragem para 2026. A gente fazer um ano ainda melhor que 2025. Abraço. É isso aí, gente. Também queria aqui deixar o meu abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam aí, para a Aninha, para a Flora, agradecer o convite do Brasil de Fato para estar aqui. Como a Ângela colocou, esse espaço é fundamental para a gente poder avançar na democracia, em um projeto de nação, de Estado e para as nossas cidades que valorizem a vida do povo. Agradecer a companhia, né, tanto da Ângela quanto do Jefinho, aqui nesse debate e nos colocar à disposição. Esse ano é um ano de muitos desafios, mas eu também tenho uma esperança de que a gente vai conquistar novamente, né, vários espaços para o nosso campo, para a gente seguir mudando a vida do povo com muita luta, com muita festa. Está chegando o carnaval aí, bora encontrar também e festejar, porque sem festa também é difícil da gente fazer luta como a gente deve, com muita coragem, muita força e de mãos dadas com o povo. É isso, obrigada.
Com certeza. E a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares no Spotify e no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares lá no Spotify ou o Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, o www.brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!